Mal sabiam elas que o lenço esconde os piolhos que Carlota Joaquina pegou na viagem. Em março de 1808, a corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob ordem de Dom João, foram despejados para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Este fato gerou, no primeiro momento, muita insatisfação e transtorno na população da capital brasileira. Que honra! O rei ficará em minha residência. Retorno de Dom João para Portugal. No ano de 1818, a mãe de Dom João, Dona Maria I, faleceu e Dom João tornou-se rei. Passou a ser chamado de Dom João VI, rei do Reino Unido, a Portugal e Algarve. Em Portugal, os franceses ficaram durante poucos meses, pois o exército inglês conseguiu derrotar as tropas de Napoleão. Em 1820, ocorreu a Revolução do Povo, sendo que os revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno de Dom João VI para Portugal e a aprovação de uma Constituição. O povo português passou a exigir o retorno do rei que se encontrava no Brasil. Pressionado pelos portugueses, Dom João VI resolveu voltar para Portugal em abril de 1821. Dom Pedro de Alcântara de Bragança, príncipe real no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, foi nomeado príncipe regente do Reino do Brasil por causa da partida de seu pai, Dom João VI, para Portugal. Assim, ele recebeu o título de príncipe regente do Brasil. Em fins de 1821, novas medidas fortaleceram no Brasil a opção pela independência, até aí apenas esboçada. Decidiu-se transferir para Lisboa as principais repartições instaladas no Brasil por Dom João. Destacaram-se novos contingentes de tropas para o Rio de Janeiro e Pernambuco, e ponto decisivo, determinou-se a volta para Portugal do príncipe regente. A decisão do príncipe de ficar no país solenizava no dia do fico, dia 9 de 1 de 1822, representou a escolha de um caminho sem retorno. Se for pela alegria do povo e felicidade gerada à nação, diga ao povo que fico. No final de agosto de 1822, Dom Pedro viajava para a província de São Paulo para acalmar a situação depois de uma rebelião contra José Bonifácio. Ao voltar de Santos, parando às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro de Alcântara recebeu uma carta com ordem de seu pai para que ele voltasse para Portugal, se submetendo ao rei e às cortes. Vieram junto duas cartas, uma de José Bonifácio, que aconselhava Dom Pedro a romper com Portugal, e a outra de sua esposa, Maria Leopoldina, apoiando a decisão do ministro Dom Pedro I. Impelido pela circunstância, pronunciou a expressão, rompendo os laços de união política com Portugal em 7 de setembro de 1822. Ao chegar à capital, Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador, com o título de Dom Pedro I. O surgimento dos sentimentos de patriotismo e civismo começaram a ser esboçados a partir de conflitos externos contra inimigos estrangeiros. O marco se consolidou com a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que foi o último de 4 conflitos armados internacionais, na chamada Questão do Prata, em que o Império do Brasil lutou, no século XIX, pela supremacia sul-americana. O primeiro foi a Guerra da Ciplastina, o segundo, a Guerra do Prata, e o terceiro, a Guerra do Uruguai, 10 de agosto de 1864 até 20 de fevereiro de 1865.
A partir da vitória brasileira na Guerra do Paraguai, começaram a surgir símbolos que marcariam o sentimento da nossa nacionalidade, com a bandeira e o hino nacional. O Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822, independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Na última década do período imperial brasileiro, o contexto era de instabilidade e tensão social. A questão da escravidão era um ponto importante a ser resolvido e vinham desde meados do século XIX, causando preocupação e a promoção de leis que tentavam dar uma solução definitiva, com a Lei de Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e, especialmente, a Lei dos Sexagenários, aprovada apenas 3 anos antes da Lei Áurea. Em poucos dias, a Lei Áurea foi votada e aprovada. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a lei e extingue a escravidão no país com um texto curto, simples e direto. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais do processo. Fazia-se necessária a implantação de uma nova forma de governo, que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro de Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho do Ministro e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o Marechal assinou um manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiam rumo à Europa. Tinham início a República Brasileira com o Marechal Deodoro de Fonseca, assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço em uma consolidação de democracia no Brasil. O período de 1930 a 1964 caracterizou-se por uma marcha acelerada, correspondendo ao início de eras áridas. Esse período ficou marcado com o início da transição do modelo agrário para o modelo industrial. Caracterizou-se com o avanço de recursos da cidadania, com exceção dos direitos sociais e cerceamento dos direitos civis e políticos, configurando-se por um período de redefinição da identidade nacional, ligada à industrialização e à centralização do poder. Foi o grande momento da legislação social, com o avanço dos direitos sociais, ressignificando a cidadania. Em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart
destituíram o então presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. O governo, comandado pelas Forças Armadas, implantou um regime ditatorial, pôs em prática vários atos institucionais, culminando com o Ato Institucional número 5, de 1968, que vigorou por 10 anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1966.